Mas os profetas eram tudo doido, o pessoal queria matar eles. Quero lembrar vocês disso, tá? Aí o que acontece? Imagina que uma igreja está vazia, os bancos estão vazios. E aí vem uma meia dúzia de pessoas na igreja. Aí o pastor dá uma louca no pastor, ele começa a pregar para os bancos vazios. Bancos vazios, escutai-me. Né? Eu vou falar o que está acontecendo. O povo de Deus gosta de ver novela, gosta de ficar em casa, ou fica maratonando a Netflix, mas se esqueceu do Senhor. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então, quer dizer, essas figuras de linguagem, elas estão presentes no gênero profético, perdão. Né? Elas têm a ver com discurso público, com fala de discurso de massa. Entendeu? Elas têm que ser atrativas para uma multidão de pessoas. Os profetas sabiam falar para multidões de pessoas. Deu para entender mais ou menos? Legal. E o que é o escrito apocalíptico? O escrito apocalíptico é o escrito que ele usa imagens e símbolos. Ele usa a linguagem visual, a linguagem simbólica, a linguagem das imagens. Essas imagens podem ser as próprias visões que os profetas tiveram, que remetiam ao mundo sobrenatural e que Deus manifestou por imagens, quanto o próprio imaginário deles no chamado gênero apocalíptico. Ou os dois, porque há debate sobre isso. Fala aí. Verdade. Parabéns, é isso mesmo. Dentro de Apocalipse tem profecia, tem apocalíptica, que dá nome ao livro, e tem cartas, que é epistolar. Não é legal? Aí, é interessante isso, porque nós temos o gênero literário, só pegando o gancho do que o colega falou, dentro de um texto bíblico, às vezes não tem um gênero só. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo pode estar escrevendo uma carta, e no meio dessa carta ele fazer a citação de uma poesia, de uma canção. Por exemplo, existem as canções ou hinos cristológicos do Novo Testamento. Quando você pega lá no original e você vai ver, eles estão na forma de canto. Provavelmente o apóstolo Paulo está citando um corinho da igreja. Entendeu? E aí está lá um cântico do Novo Testamento. Quem tem problema com isso é a galera que diz que só pode pregar salmos, né? Que aí, então o apóstolo Paulo não era seguidor dessa hipótese, porque ele cita corinhos evangélicos do Novo Testamento, mas deixa para lá. Agora é interessante também o seguinte, que você tem lá isso, né? Colossenses tem aquele famoso lá, Filipenses tem o da kenose, do esvaziamento de Cristo, né? E por aí vai. Então, a gente chama isso de gênero e forma. Existe o gênero literário e a forma literária. Mas eu não quero entrar em forma literária agora. É só o gênero para um exercício. Quando eu falo gênero, eu estou falando o que predomina no livro. O que predomina no livro. Se eu quiser o subgênero, que está lá dentro, aí eu uso a palavra forma. Forma literária. Beleza? Só tem aluno bom aqui, só faz pergunta difícil. Parece aula, o Silas está falando que parece aula do mestrado, que no mestrado ele está aprendendo essas coisas. Fala aí. Não, vocês só, por enquanto é para montar o grupo. Já montou o grupo? É que eu estou usando isso aqui só para explicar o esboço uma vez, porque aí a gente vai praticar. Eu vvou dar o mesmo texto para todos os grupos. Aí depois, gente, aí depois vem, olha aqui, gênero literário, moleza, né? Só olhar no box do lado. Aí vem, destaque os padrões e estrutura da passagem com base no gênero literário. O que é padrões? Se as palavras repetem, se existem contraste de ideias, se tem verbos, se tem personagens, se tem refrão, tudo isso, entendeu? Se fosse, por exemplo, uma narrativa, eu tenho que olhar o quê?
eu tenho que olhar os personagens, cenário, enredo da história, protagonista, antagonista, narrador onisciente, narrador... É isso, tá? Então você vai perceber o padrão do texto. E no 1.4 é o resumão. O 1.4 não é um ponto novo. É o que você observou nos passos anteriores, você vai transcrever nesse espaço em branco que eu deixei aqui. Tá? Suas observaçõezinhas lá do texto. Aí na interpretação, você vai olhar o autor. Quem é o autor bíblico? Se eu tiver com Bíblia de estudo, eu vou olhar lá, naquela introdução geral que tem de cada livro, fica molezinha. Né? Para quem foi escrito, público original, época da escrita. Eu não tenho a Bíblia de estudo. Existe um negócio chamado evidências internas do texto. Eu vou tentar olhar no próprio texto as dicas que ele me dá.